Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do SUS em Pauta, o podcast do COSEMES Goiás. Eu sou a Natália Fernandes, estou atualmente como assessora técnica do COSEMES e hoje estamos aqui com um tema urgente e recorrente, as arboviroses. E vamos falar sobre a dengue e em especial o combate ao Aedes aegypti. E para essa pauta tão urgente, temos uma convidada muito especial, Flúvia Amorim. Flúvia, que atualmente está como superintendente em Vigilância em Saúde do Estado de Goiás, graduada em enfermagem pelo UFG, mestre em Medicina Tropical, área de concentração de epidemiologia pelo IPTESP, UFG, certificada em epidemiologia para gestão pela Escola de Saúde Pública John Hopkins nos Estados Unidos, especialista em gestão de emergências em saúde pública pelo Instituto Sírio-Libanês. Flúvia, seja muito bem-vinda. Obrigada a você, obrigada a todos. É um prazer estar aqui. Que bom, a gente fica muito feliz com a sua presença. Sabemos que o ano de 2024 foi um ano muito desafiador em todo o território nacional, né, Flúvia? Tivemos muitos casos graves por dengue, infelizmente muitos óbitos. O que você nos traz rememorando este ano de 2024 com o cenário atual? Bom, eu falo que com dengue, chikungunya, a gente nunca pode falar que foi o pior ano, porque infelizmente passa algum tempo e a gente vive anos piores ainda. Pensando que a gente confirmou os primeiros casos, acho que foi em 94, né? No estado de Goiás, os primeiros casos aconteceram no início da década de 90. A primeira grande epidemia do estado de Goiás aconteceu em 2002, né? E naquela época a gente achava, né, um absurdo ter 8 mil casos, 9 mil casos, e a gente se depara com a situação de 2024, né, onde tivemos mais de 400 mil casos, mais de 400 óbitos por dengue. É uma coisa que nos preocupa e nos deixa um aprendizado. Nunca subestime a capacidade nem do Aedes e nem do vírus, seja do vírus da dengue, seja o vírus chikungunya. E nesse cenário atual em 2025, como que estamos vivendo em relação aos casos graves de internação por dengue, óbitos? Bom, a situação de 2025 com certeza é muito melhor que 2024. Né? Uma redução de cerca de 77% no número de casos e também nos óbitos, uma proporção parecida, mas isso não quer dizer que a situação está controlada, né? Porque com dengue, como eu falei, a gente nunca pode subestimar a capacidade do vírus e nem do vetor, que é o Aedes aegypti. E por isso que mesmo com redução de casos, a gente tem trabalhado como se tivesse um grande número de casos, com capacitação de profissionais, treinamento de equipes para o controle do vetor. O Estado está com a implantação de novas estratégias em parceria com o Ministério da Saúde, novas estratégias de combate ao vetor, usando ovitrampas, né, que são as armadilhas para capturar ovos do mosquito. A gente está usando a BRI, que é a borrifação residual intradomiciliar, né, para alguns pontos estratégicos, e a gente também está vendo a possibilidade da utilização da Wolbachia em alguns municípios, né, que é uma bactéria que infecta o mosquito e impede, né, que ele transmita a doença. Então são estratégias que a gente está trabalhando esse ano para que a gente tenha no próximo verão uma situação também mais controlada. Por que eu estou dizendo isso? Está no nosso radar o sorotipo 3. São Paulo está vivendo a sua maior epidemia, uma das suas maiores epidemias, e com a presença muito significativa do sorotipo 3. Em Goiás, nós já temos confirmação de casos, identificação em alguns municípios, e a gente precisa monitorar muito de perto esse sorotipo 3, porque ele pode ser, sim, a causa de uma nova grande epidemia, infelizmente, como a gente viveu em 2024. Sobre os óbitos que nós já tivemos em 2024 e já tivemos também em 2025, Flúvia. Esses óbitos tiveram manejo clínico adequado? Sabemos que muito desses óbitos, a maioria pode ser evitável frente ao manejo clínico adequado. Como que está funcionando essa questão do manejo clínico? Eu falo que, assim, infelizmente, né, é uma doença tão antiga, não é uma doença nova, como foi Covid, que era algo, né, inusitado, tudo muito novo. Para a dengue, a gente já conhece, né, há décadas o que é o manejo clínico adequado, vários estudos científicos já saíram e, infelizmente, após a investigação pelo Comitê de Investigação de Óbitos do Estado, a gente identificou em 2024 que cerca de 60% dos casos não tiveram manejo clínico adequado de acordo com os protocolos. Então, existe um protocolo nacional validado por especialistas que deve ser utilizado para o manejo de pacientes com dengue e chikungunya também. E quando a gente investiga o óbito e compara a conduta
conduta que foi dada para aquele paciente com o que está recomendado pelo protocolo, como eu falei, 60% não seguiu o protocolo. E nós temos feito algumas ações, executado algumas ações para tentar reverter esse quadro. Fizemos esse ano uma reunião com o Conselho Regional de Medicina, né, informando, passando para o Conselho essa situação, que nós precisamos fazer com que os médicos, os enfermeiros também, não só medicina, mas enfermagem também, sigam os protocolos de manejo clínico, porque a gente tem uma situação melhor. Além disso, o Estado fez um matriciamento, organizou um matriciamento onde nós temos cerca de 6 unidades estaduais, né, hospitalares estaduais, que têm profissionais que orientam os médicos do interior ou outros profissionais, caso eles tenham dúvida no manejo clínico daquele paciente. A principal dúvida que a gente vê, né, quando faz essa investigação é o medo de hidratar. Porque o tratamento de dengue, ele é simples, é soro, né, soro fisiológico na sua grande maioria. E às vezes o que a gente observa é que não tem na prescrição a quantidade adequada para que aquele caso não se agrave, mas não vá a óbito. Então esse é um desafio que a gente está enfrentando, né? E a gente espera que no próximo período, que é 25, 26, a gente tenha uma situação melhorada em relação ao uso do protocolo de manejo clínico para 100% dos pacientes com dengue no estado de Goiás. Isso não é só para o público, tá? É para o serviço privado também. A gente tem óbitos no serviço público e tem também óbitos no serviço privado, pela mesma causa. Em relação ao combate ao vetor, sabemos que isso não é uma função só da saúde, ela deve ser feita a várias mãos, né? Fala um pouco da importância sobre essa intersetorialidade para o combate ao vetor. Bom, os locais do mundo que tiveram bons resultados no controle do vetor, né, usaram como principal estratégia a integração das diversas áreas. Saúde, educação, sociedade civil organizada, né, poder também federal, a união de todos, líderes comunitários. Quando você tem todas essas camadas da sociedade, entendendo qual que é o papel dela dentro do controle do vetor, a gente tem bons resultados. E isso, mundo afora, tem pesquisas que comprovam isso. É um grande desafio, né? Fazer com que todos trabalhem, não só num período de alta de casos, mas durante o ano inteiro. Porque aqui em Goiás, mesmo sem chuva, a gente continua tendo casos. Então, é um trabalho que não pode ser feito só no período chuvoso. Tem que ser feito também e principalmente no período seco. Então, esse eu acho que é um grande desafio. Como fazer com que todos esses atores tenham entendimento do seu papel no controle do vetor. Eu vou dar um exemplo aqui muito claro que a gente falou muito. Resíduo, lixo. Se a gente tem um poder público com coleta adequada, com destinação adequada desse lixo, se eu tenho uma população que ela entende que ela não pode guardar lixo no quintal, que ela não pode ter um pneu, que ela não pode ter resto de construção, nada que acumule água no seu quintal, que ela tem que depositar em locais adequados e fazer com que nem o poder público levando para locais adequados, a gente tem na área de resíduos uma situação muito melhor e com isso a gente reduz criadouros. Mas se a população não entende, um desses elos dessa corrente não faz o seu papel, a corrente se quebra. E aí a gente não tem o impacto esperado. E nós temos algumas medidas punitivas para esses casos de reincidências? Como que está essa situação de multas? Existe? O Estado está trabalhando com essas questões de multa, Flúvia? Sim, eu fui do município de Goiânia por muito tempo, né, que era executor direto, e em Goiânia a gente trabalhou por muito tempo na mudança da legislação municipal, para tornar as multas, né, mais punitivas, para que a pessoa tivesse realmente receio de receber uma multa. Porque quando a multa é um valor muito baixo, a pessoa paga e continua no erro, então não resolve. A legislação, a fiscalização tem um papel importante. Em que situação? Não é fábrica de multas, sair multando, né, a revelia de qualquer forma, não. Mas quando você tem, junto com seus agentes de endemias ou de agentes comunitários de saúde, uma situação, um imóvel, que seja comercial ou residencial, que ele é um grande gerador de mosquito, ele tem um potencial enorme de criadouros que podem, né, contaminar um bairro inteiro. Que já foi uma vez e orientou, foi 2 vezes orientou, orienta várias vezes e não vê mudança de comportamento, aí entra a punição com a fiscalização e multa. Só que a gente precisa que todos percam medo de fazer isso, né? Ou receio de fazer isso. Porque às vezes a multa é vista como algo muito negativo pensando em termos políticos.
é muito negativo. Vou multar um eleitor meu, vou multar um colega, né, um conhecido. Enquanto a gente não tiver essa mudança de comportamento, a gente vai ter problema. E não é, como eu falei, não é fábrica de multa. É penalizar aquele que repetidamente vem apresentando problema. Porque o problema de um grande criador pode ser um problema para o bairro inteiro. E o impacto na saúde vai ser tão grande que vai ser muito melhor multar do que você ter que tratar depois, sei lá, 10, 15, 20 pessoas no hospital ou na unidade de saúde. E uma pessoa que está ali no território, ela tem algum canal de comunicação para fazer a denúncia dessa reincidência? Como que funciona o morador que tem interesse em fazer uma denúncia ou até mesmo de tirar alguma dúvida sobre uma situação de reincidência de criadouro? Pensando na responsabilidade, né, na divisão das responsabilidades, o que é do Estado, o que é de município, a gente orienta aos municípios que tenham esse canal. Como eu falei, eu fui de Goiânia há muito tempo e a gente tinha um aplicativo, inclusive tinha um aplicativo onde as pessoas podiam tirar foto, já referenciava e já caía lá na zoonose, na parte de controle do vetor, para saber onde era. Mas você pode ter um telefone na prefeitura, você pode ter um WhatsApp, que hoje é muito mais fácil, né? As prefeituras têm vários WhatsApps. Então, você criar uma via de denúncia. E algo interessante, quando a gente fazia visitas de rotina, né, a gente encontrava uma quantidade de criadouros, né, com foco muito menor do que quando era denúncia. Porque quando a pessoa denunciava, já era quase certo que realmente a gente ia encontrar o criador, ia encontrar um foco naquele criadouro. Então, o canal de denúncia municipal é uma ferramenta muito importante para a prefeitura direcionar suas ações. Usando onde tem caso notificado, as notificações, óbvio, é a melhor, né, direcionado, mas usando também os canais de denúncia, para ir direto naquele lugar onde realmente é um problema. E sabemos também que não se faz assistência sem vigilância e nem vigilância sem assistência, que precisamos ter uma integração entre a atenção básica e a vigilância do município, não somente dos ACS e ACE. Fala um pouco para nós sobre a importância dessa integração dessas duas unidades tão importantes e de todos os profissionais nelas contidas. Eu vou fazer uma contextualização histórica, né? A gente viveu um momento, assim que foi criada a vigilância em saúde, até a própria vigilância epidemiológica, existia um entendimento de que eu precisava, dentro dos serviços, uma área de vigilância epidemiológica, uma área de atenção. Na parte de gestão, eu falo gestão a nível de secretaria municipal, na área de gestão, secretaria de Estado e Ministério, precisamos mesmo. Por quê? Há uma expertise, um detalhamento das ações que a área que trabalha especificamente com aquilo, ela vai ter de uma forma mais clara. Mas quando eu estou falando da assistência, quando eu estou falando da execução do serviço, as coisas precisam estar juntas. Eu não tenho que ter dentro, vou dar um exemplo claro, eu não tenho que ter dentro de uma atenção primária uma área específica para fazer notificação de casos. Eu não preciso ter uma área específica para fazer investigação. As pessoas que trabalham, os profissionais que estão na assistência, eles precisam incorporar também as ações de vigilância em saúde. Só dessa forma a gente vai conseguir uma forma, assim, vou falar assim, trabalhar com a decisão baseada na evidência de uma forma mais segura. Porque se o profissional da atenção primária ou da unidade de urgência, ele entende que se ele está atendendo um caso e ele é suspeito de dengue, opa, esse caso aqui eu preciso notificar. Opa, esse caso aqui eu preciso que o controle vetorial vá até lá, porque pode ter mais casos. Então, essa compreensão do profissional de saúde, né, da atuação dele em todas as áreas, principalmente a atenção primária, mas não só na assistência, né, do paciente que tem diabetes, no paciente, né, que tem outra comorbidade, mas também nessa área de prevenção e promoção, a gente vai conseguir avançar. Eu acho que a gente já avançou bastante, isso já melhorou. A gente precisa melhorar um pouquinho mais. Sobre a chegada do dengue 3 no estado, o que isso reflete sobre gravidade na população? Bom, toda vez a gente fala dengue, né, são 4 sorotipos, né? Para cada sorotipo eu tenho uma imunidade permanente, né, o que os estudos falam até agora, mas tem alguns estudos já colocando isso em xeque, visto que tem, vou falar por Goiás, a gente tem epidemias repetidas onde o dengue 1 está presente, ele pode até não ser o predominante, mas ele sempre está presente. Então, tem alguns estudos que estão sendo feitos para avaliar o quanto realmente duradoura é essa imunidade, que a gente chama de homóloga, né? Eu pego pelo sorotipo 1, fico protegida contra o sorotipo 1. Mas o que a gente sabe já tem comprovação?
Quando eu fico muito tempo sem circular um sorotipo, eu vou juntando ao longo dos anos pessoas que não têm proteção contra ele, porque não se infectaram. Ou pessoas que vão nascendo todos os anos, ou pessoas que quando ele circulou não tiveram a infecção. E é essa a nossa preocupação com o sorotipo 3. São mais de 10 anos sem a predominância ou a presença mais impactante dele nos cenários de epidemia no estado de Goiás. Isso significa que eu tenho muitas pessoas susceptíveis. E agora, desde o final do ano passado para cá, a gente vem identificando casos em alguns municípios do sorotipo 3. Significa que ele já está circulando no estado de Goiás. Muito provavelmente, para 2025, ele não vai ter tempo para poder se espalhar mais. Mas para o período de chuva, 25, 26, o risco é enorme de acontecer em Goiás o que está acontecendo, por exemplo, no estado de São Paulo. Então, por isso que ele precisa estar no nosso radar e precisamos, principalmente, coletar amostras, que é o nosso grande gargalo hoje. O teste rápido ele é muito bom para atenção, para assistência, para encaminhar paciente, saber qual conduta, ajuda. Mas, além do teste rápido, a gente precisa ter coleta para a PCR. Porque é o PCR que vai me falar que sorotipo que está circulando, onde que está circulando e se nesse local eu preciso ter uma força maior nas ações de controle do vetor. Por isso que aí é um pedido que a gente faz para todos os municípios, que mantenham, teste rápido, mas coletas, principalmente para os casos graves, para PCR e para dengue, para a gente fazer o isolamento ao PCR. Nesse assunto de vigilância laboratorial, a importância das notificações, Flúvia. Sabemos que as subnotificações ela é existente em arbovirose. Fala um pouco sobre essa importância de termos todos os casos suspeitos notificados. A gente entende, até para quem já foi de assistência, que no momento de epidemia, que você tem unidade superlotada, a sua prioridade é o atendimento ao paciente. E às vezes a notificação vai ficar de lado, isso acontece. Mas é importante os municípios se organizarem. Eu não consigo notificar 100%, mas eu consigo notificar 80% dos casos que acontecem, porque pelo menos assim a gente vai saber qual que é a tendência de casos naquele território, qual que é o sorotipo que está circulando naquele território. A notificação junto com a coleta, eles são muito importantes. É importante para a gente trabalhar políticas que sejam mais efetivas. A gente sabe que os municípios não têm quantidade de RH suficiente para tudo que precisa. Então, mais do que nunca, a gente precisa otimizar a força de trabalho, estabelecendo prioridades. E essas prioridades só podem ser estabelecidas se tiver informação de onde que o caso está acontecendo, qual que é a faixa etária, qual que é o grupo, para a gente poder ter políticas mais efetivas. E nós estamos aí com a vacina, para a dengue. Qual que é esse público-alvo? Como que está essa questão da vacina? Sabemos que muitas pessoas que estão dentro desse público-alvo não tomaram a primeira dose e uma quantidade bem significativa não retornaram para a segunda dose, Flúvia? O que você nos traz desse cenário? Bom, primeiro que a gente esperava tanta vacina contra a dengue, a gente falava tanto de epidemia, a gente falava, no dia que chegar a vacina, nós vamos estar com esse problema praticamente resolvido. E não foi bem assim. Primeiro que a vacina não foi suficiente para todas as faixas etárias que era permitido pela Anvisa, por uma limitação do laboratório produtor, que é um laboratório japonês, o laboratório Takeda. A gente está com a esperança aí do Butantan, a vacina sendo autorizada, e a gente ter mais doses para poder ampliar esses grupos. Mas o que a gente se deparou? Em fevereiro do ano passado foi liberada a vacina. Goiás e a Bahia foram os dois primeiros estados a utilizarem a vacina. Começamos a vacinação, e o que a gente viu ao longo do tempo? Que a demanda, a procura estava sendo muito menor do que aquilo que a gente esperava. Bom, diante disso, nós junto com o COSEMES, fizemos análise com a área técnica e definimos que em Goiás, ao invés de vacinar só de 10 a 14 anos, nós vacinaríamos de 6 a 16, porque a própria OMS preconizava nessa faixa etária. Qual foi o objetivo dessa mudança, dessa estratégia aqui em Goiás? Evitar a perda de vacina. Porque se a gente continuasse do jeito que a gente estava, alguns municípios com 10 a 14 anos, porque não eram todos os municípios que receberam, e a previsão não eram todos receberem, a gente teria jogado muita vacina fora. Então, a nossa estratégia foi ampliar a faixa etária, ampliar municípios, para que a gente tivesse a oportunidade de usar 100% das doses que estavam sendo enviadas. Resumo disso. Desde maio do ano passado, a gente não perde mais doses de dengue. Então, eu falo que a estratégia de Goiás ela foi assertiva. Mas no final do ano faltou vacina contra dengue em alguns municípios. Ok, a gente trabalhou para poder repor, ficou um intervalo de tempo ali sim, mas nós usamos todas as doses. E agora qual que é o nosso grande desafio? Fazer com que quem tomou a primeira
receba a segunda. Nós temos hoje cerca de 163 mil pessoas no estado de Goiás, principalmente de 6 a 16, que tomaram a primeira dose e já estão com mais de 90 dias, ou seja, estão com a segunda dose atrasada. A proteção ela só acontece com 2 doses. Uma dose não protege. Então, nós precisamos fazer com que todas as pessoas que começaram o esquema terminem o seu esquema vacinal. E assim a gente possa começar em outras, inclusive, né? Então, é um chamamento que a gente tem feito para toda a população. Eu tenho recebido muita imprensa com esse questionamento, né? Goiás foi um dos estados que menos perdeu dose de vacina no Brasil e por essa estratégia, só que a gente precisa fazer com que todos tenham o esquema completo. Isso aí, nós estamos com muitas estratégias, como você já mencionou, o estado de Goiás está trabalhando muito. Nós temos a sala de situação de arboviroses instalada, né, com encontros semanais. O que você nos traz sobre esse trabalho da sala de situação? Bom, primeiro para as pessoas entenderem que a gente, quando tem um aumento de casos e há um risco de epidemia, de mudança de padrão, aciona a sala de situação. A sala de situação ela é formada por profissionais, tanto da Suvisa quanto da assistência e da regulação. Nessa reunião semanal, nós passamos a avaliação da situação epidemiológica do estado e de alguns municípios que, né, estão fora do padrão. A gente avalia solicitação de internação, liberação de vagas, para que a gente tenha a melhor assistência possível. Felizmente, a gente não viu a necessidade na sala de situação de acionar o gabinete de crise, porque não chegou a virar uma emergência no estado como um todo. Mas em alguns municípios, a gente viu essa necessidade de estar mais próximo do município para monitorar, avaliar a situação específica. Então, essa sala de situação ela continua ativa e ela só vai ser desativada quando a curva começar a cair. Então, o que a gente espera que aconteça entre os meses de abril e maio e assim a gente desativa essa sala de situação. Excelente. Fulvia, estamos chegando ao fim da nossa conversa. Gostaria de convidar você para fazer suas considerações finais. Bom, vamos lá. Primeiro, alguns aprendizados que a gente tem em relação à dengue e também chikungunya, porque a gente não pode esquecer chikungunya. Né? Nós tivemos na região sudoeste um grande número de casos no ano passado, achando que era dengue e quando foi fazer o exame era chikungunya. Primeiro, não subestimar a capacidade nem do Aedes e nem do vírus. Né? A gente está muito tempo sem Zika vírus, tem que estar no nosso radar também e lembrar e entender que é só a integração de forma efetiva de todas essas camadas da sociedade, seja serviço público federal, estadual, municipal, seja a sociedade civil organizada, só com a integração de todas essas áreas é que a gente consegue impactos positivos naquilo que a gente precisa, que é a redução de casos. Na redução de óbitos, eu falo que aí é uma responsabilidade da saúde. Na redução de óbitos, a gente precisa cada vez mais intensificar a divulgação dos protocolos, para que todo paciente que chegue, eles tenham o protocolo, o profissional saiba desse protocolo e utilize de forma adequada, para aí sim também a gente reduzir óbitos. Então, é um trabalho integrado, é um trabalho que não tem trégua, não acontece só no período chuvoso, ele tem que continuar no período seco, e eu espero, sinceramente, no futuro a gente poder falar dos resultados positivos de todas essas estratégias. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Fique ligado nos próximos episódios do SUS em Pauta e siga o COSEMES Goiás para receber as principais informações sobre saúde pública. Muito obrigada. COSEMES Goiás, cada vez mais juntos, cada vez mais fortes.